E a gente abre a edição de hoje falando sobre os desdobramentos da operação da Polícia Federal contra o senador e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, porque isso abriu uma nova frente de tensão no entorno do bolsonarismo. A gente confere mais detalhes agora no nosso portal metrópolis.com. Tá aí a matéria da Maria Laura Giuliani. Após a operação da Polícia Federal, oposição isola Ciro e governo mira no Bolsomaster. Vamos ver o que é que trouxe aí de desdobramento essa operação que aconteceu nessa quinta-feira. Lembrando que é mais uma fase da Compliance Zero, ela que investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master do Daniel Vorcaro. E houve, então, mandados de busca e apreensão que foram cumpridos em endereços ligados ao Ciro Nogueira e também ao irmão dele, Raimundo Neto Silva Nogueira Lima. E olha o que é que o Metrópolis apurou. É por isso que a gente está trazendo aí como é que está essa tensão no bolsonarismo. Porque setores da oposição estão passando, então, para atuar para conter o desgaste em relação ao senador Ciro Nogueira e evitar que esse caso contamine as articulações para as eleições de 2026. Você sabe que desde 1º de janeiro deste ano, todo dia é dia de eleição, a gente fala sobre isso o tempo todo. E claro, um assunto como esse, já que Ciro Nogueira já foi ministro do governo de Jair Bolsonaro, claro, pode ali entrar nesse assunto, chegar um pouco perto demais das articulações para a eleição deste ano. Já os governistas, eles enxergam nessa investigação uma oportunidade para aproximar o escândalo do senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República e, claro, é atualmente o nome da direita com mais força para bater de frente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de outubro. Como é que está sendo, então, essa articulação dos governistas para tentar fazer essa aproximação do caso Ciro com Flávio Bolsonaro? Nos bastidores, a base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva retomou a defesa, primeiro, de uma comissão parlamentar de inquérito que investigue o Banco Master, ou seja, a CPI do Master, e também passaram a impulsionar a marca Bolsomaster. O que seria essa marca Bolsomaster? É uma expressão que tenta o quê? Sintetizar, unir, em um único rótulo político, a relação entre figuras do Centrão, integrantes do antigo governo, ou seja, de Jair Bolsonaro, e suspeitas levantadas por essa investigação da Polícia Federal em relação ao caso Master. A avaliação entre os governistas é de que esse episódio não vai atingir apenas Ciro Nogueira, mas que há uma possibilidade de que esse caso possa atingir a construção da imagem pública de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, que, como eu disse, é pré-candidato à presidência da República. Um exemplo é o que a gente traz, inclusive, na matéria do portal Metrópolis, é a do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos. Ele publicou nas redes sociais uma mensagem que relaciona o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira ao caso Master. Ele escreveu assim, abre aspas, o vice dos sonhos de Flávio Bolsonaro, Ciro Nogueira, da mesada de 300 mil do Master. Precisa desenhar? Tá aí, então, a publicação que foi feita por Guilherme Boulos. E, claro, temos também aí o outro lado. Primeiro, que aliados de Flávio estão tentando impedir que essa investigação ultrapasse a figura de Ciro Nogueira e alcance diretamente o núcleo bolsonarista. Ou seja, uma tentativa não apenas de blindar Ciro, como também de blindar outras áreas do bolsonarismo. E a leitura entre os interlocutores do senador Ciro Nogueira é de que a operação tem potencial para produzir desgaste político, mas ainda sem elementos que conectem formalmente Flávio ao caso investigado pela Polícia Federal. A gente conversou também com o líder da oposição na Câmara, o deputado Cabo Gilberto Silva, e ele afirmou que quem rouba deve pagar e disse não acreditar que o caso terá impacto nas eleições. Mas não sou eu que vou dizer se isso vai ter impacto ou não. Quem vai me ajudar a trazer uma luz sobre essa operação é Felipe Monteiro, que já está ao vivo com a gente. Felipe, que bom conversar com você de novo, querido. Como é que você está? Bom dia, Rafa. Bom dia aos telespectadores. Vou bem, vou bem. Confusão, né? Confusão na oposição, confusão no governo, confusão em tudo quanto é lugar, né? Parece que esse caso Master, quanto mais se enrola, mais confusão aparece, né? E não é diferente em relação ao Ciro Nogueira, né? Vou lembrar o seguinte, Rafa, eu gosto de falar sempre o seguinte,
que o caso do Banco Master é um caso que pega, né, todos os viés políticos e ideológicos, todos os partidos políticos, né, mostrando que não é uma questão partidária, não é uma questão ideológica, é uma questão realmente do funcionamento da República, não é? Mas não dá para você, nesse momento, né, que a operação ontem atingiu o Ciro Nogueira, não dá para você não lembrar que Ciro Nogueira era um dos nomes fortes, né, do bolsonarismo. Né? Ele foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Então, com toda certeza, né, o governo, a base governista, o PT, deve começar agora, de fato, fazer uma campanha para tentar vincular a imagem do Ciro Nogueira no Bolsonaro, do bolsonarismo falar Bolsonaro. Até porque é bom lembrar, né, que uma das pessoas que estavam sendo cotadas para assumir, né, a vice-presidência do Flávio Bolsonaro era exatamente Ciro Nogueira. Né? Então não dá para a gente esquecer, né, desse fato e dessa situação quando se trata do Ciro Nogueira. Então a oposição, né, o Flávio Bolsonaro quer se blindar, quer se isolar e se afastar do Ciro Nogueira, e o governo está fazendo o papel dele, tentando vincular, né, o Ciro Nogueira no Flávio Bolsonaro. Então, vamos ver se vai pegar ou não essa a estratégia, né, da base governista e do PT em geral, Rafa. Mas, Felipe, você acredita que é uma tática válida o governo tentar fazer essa conexão? Afinal, como a gente sabe, não há nenhuma denúncia formal, nada que envolva o bolsonarismo, né, mais raiz com o caso Master. A gente está vendo, claro, a investigação acontecendo agora com relação ao Ciro Nogueira, mas ontem mesmo os próprios bolsonaristas lembravam o quanto Ciro Nogueira fazia parte ali de uma ala até mais considerada moderada dentro do governo Jair Bolsonaro. Você acha que essa tática do governo pode trazer, de fato, algum fruto eleitoral? Então, eu acho difícil, Rafa, aquilo que eu falei no começo, né? Como a questão envolve outros partidos políticos, envolve oposição e governo, vai ser fogo trocado, vai ser chumbo trocado, né? Chumbo trocado, sabe como é que é, né? Vai pegar um, vai pegar o outro. O Jacques Wagner, por exemplo, é bom lembrar, né, que era o líder do governo no Senado Federal, ele também está envolvido, né? Apesar de não ter sido mostrado nem um pouco para próximo do Ciro Nogueira, né? Mas claramente ele articulou a reunião do Daniel Vorcaro com o Lula, né, por meio do Guido Mantega, ele que pediu, né, para o Daniel Vocaro contratar Henrique Lewandowski, ele que pediu para o Daniel Vocaro contratar o Guido Mantega como assessor, né, e como consultor do Banco Master. Ou seja, envolve todo mundo. Né? A questão do Banco Master não é um problema partidário. Né? Tudo bem que a arquibancada, né, os torcedores, né, o Vasco e o Flamengo, né, vão falar assim, poxa, um lado é pior do que o outro, mas não. Né? O problema do Banco Master é o problema da República do Brasil, é o problema das instituições do Brasil, é um problema de um poder econômico forte conseguir manipular o poder jurídico, o poder político e o poder do judiciário. Né? Ou seja, a questão é muito mais profunda, né, do que as pessoas querem ver com a cegueira ideológica em relação a quem é mais corrupto. No entanto, a gente sabe, Rafa, eu acho que é uma estratégia válida, porque na política a gente sabe como é que funciona. Né? A política, a luta pelo voto, a oposição contra o governo, né? Toda essa estratégia, né, faz parte do jogo político. Né? Então é normal e natural que eu vejo que o Lula, que o governo queira achar, né, no Flávio Bolsonaro uma vinculação em relação ao Ciro Nogueira. Mas, na próxima fase da Polícia Federal, pode mudar o jogo. A gente vai poder falar sobre o bolsonarismo tentando vincular o Lula ao governo a determinado acusado, investigado em relação ao Banco Master. Mas isso faz parte do jogo político. E ainda tem a delação premiada, né? Caso ela seja aceita, com certeza vai mudar muito aí os discursos em relação ao caso Master. Felipe, só uma última pergunta em relação a essa matéria que nós trouxemos aqui do Portal Metrópolis, é que nela há essa informação de que setores do governo estão aí tentando aparentar que desejam uma CPI do caso Master. A gente está em maio de 2026, a eleição é em outubro, ainda tem a Copa do Mundo. Esse discurso de uma CPI nesse momento, você acredita que é apenas também eleitoreiro, já que não, em tese não haveria um tempo hábil para que essa CPI pudesse de fato fazer alguma investigação mais profunda? Lembrando que a operação da PF, ela é uma investigação por si, que está acontecendo desde o ano passado. Rafa, os últimos, infelizmente, né, eu falo com pesar no coração, né, as últimas CPIs não deram em nada. Né? A CPI do crime organizado, por exemplo, o relatório foi inconclusivo. A CPI do INSS, o relatório foi inconclusivo. A CPI do MST, o relatório foi inconclusivo, não teve relatório. Ou seja, infelizmente, né, a CPI no Brasil
nessa polarização odiosa que tem, nessa proteção, né, que tanto um lado quanto o outro quer fazer um com o outro, né, para não ser investigado, né, impede a CPI de ir para frente. Então, a CPI no Brasil é muito mais um ambiente e um foro para ter holofote político em época de eleição, né, e um parlamentar aparecer mais do que o outro, né, e tentar acusar e fazer disso corte para suas redes sociais, ganhar likes, compartilhamento, do que efetivamente um instrumento, infelizmente, efetivo no Brasil. Né. E aí tem uma questão, né, que eu acho impressionante e importante destacar. Né. Em relação ao Banco Master, né, diferente do INSS, diferente das organizações criminosas, que eu não vejo eh, o mesmo pormenores da Polícia Federal, né, o Banco Master deixa você está ocorrendo. Né. O Banco Master, é bom lembrar que semanas após semanas, operações são realizadas e são reveladas ao público em geral. Né. Então, eu creio que nesse ponto específico, em que a Polícia Federal está trabalhando bem, né, em relação ao Banco Master, eu queria até que fosse um pouquinho mais rápido. Né. Eu não acho que seja um instrumento, a CPI, um instrumento muito viável nesse momento. Mas, no entanto, a gente sabe como é que funciona a política. A CPI é um instrumento político, a CPI é um instrumento da minoria parlamentar. Então, eu creio que, como os parlamentares, talvez para se blindar um pouco mais, faz muito mais sentido criar usar o instrumento da CPI para poder convocar determinadas pessoas e poder criar as narrativas necessárias para a política. Mas, efetividade, Rafa, eu não acredito que isso venha a acontecer. No entanto, como você colocou aqui, em ano eleitoral, dificilmente eu creio que vai surtir efeito e vai finalizar a tempo e vai ser conclusivo. Só vai servir realmente para holofote político e para a narrativa política em geral.